Então aqui está aquele mesmo esquema company que a gente já viu antes, é onde a gente tem empregados, departamentos, as localizações desses departamentos, a gente tem projetos, as alocações dos funcionários nos projetos e a gente tem os dependentes desses funcionários. Aqui tem um possível estado para o esquema, ou seja, um conjunto de dados que está armazenado em algum momento nessa base de dados. Então, a gente tem roteiros específicos para a gente estar criando tabelas, criando constraints, etc. Mas quando a gente chegar no roteiro de elaboração de consultas, vocês já vão receber um script completo para a criação do esquema e para a população desse esquema, para não ter retrabalho, né? Já uma vez que vocês já praticaram esse conceito de criação, então vocês já vão receber isso pronto para poder focar na elaboração de consultas. Então, para quem não fez ainda o roteiro prático de criação das tabelas, é necessário fazer para poder fixar esses comandos aqui, que são os comandos de criação de tabelas. Aqui é só uma visão geral, esse comando tem algumas variações e essas variações só tem como fixar praticando. Então aqui só tem alguns exemplos, para quem não viu, tem uma visão geral de como é que funciona. A gente tem o comando create table aqui, e aqui a gente especifica o nome da tabela, e aqui para cada atributo a gente especifica o seu nome, o seu tipo, e aqui alguma constraint que já dá para colocar aqui logo em seguida. Por exemplo, aqui é uma constraint not null, que especifica que esse atributo, essa coluna aqui da tabela, não pode receber null. Então, se você tenta inserir uma tupla nessa tabela com null para essa coluna, o SGBD vai lançar uma exceção e não vai deixar que a tupla seja inserida. Aqui tem uma especificação da chave primária dessa tabela. Você vê que a gente terminou a lista de atributos e logo em seguida a gente especificou quem é a chave primária, disse que a chave primária é a coluna SSN. Então tem outras formas de você especificar a chave primária, algumas variações desse comando você pode colocar aqui, por exemplo. Então tem essas variações, o ideal é a gente praticar no nosso roteiro. Aqui tem mais exemplos de criação, então é bom vocês notarem que a gente abre parênteses quando vai começar a lista de atributos, e aí quando a gente termina tudo, a gente fecha o parênteses e coloca uma ponto e vírgula aqui para dizer que o comando acabou. Tá? Aqui, além da chave primária, a gente tem chaves estrangeiras. Aqui essas chaves estrangeiras a gente aqui a chave primária é uma chave primária composta com o SSN e o número do projeto, e a chave estrangeira vai fazer com que o SSN faça uma referência para o SSN da outra tabela lá, que é a tabela employee. Então essa é a sintaxe para a gente definir as nossas chaves estrangeiras. E a gente tem essas outras variações, é importante que a gente pratique no roteiro para fixar todas essas formas de fazer. Aqui tem um outro comando importante, que é o comando unique, que a gente vai dizer que uma certa coluna não pode ter valores repetidos. Tá? Quando a gente define uma chave primária, ela automaticamente ela é unique. Então, você pode querer que outra coluna também seja unique. Por exemplo, você não pode querer que tenha dois nomes iguais. Isso não é muito comum, mas você pode querer alguma coisa desse tipo. Agora, o que é importante notar também é que quando você define alguma coisa como unique, você vai estar adicionando um overhead, porque toda vez que você vai fazer uma inserção, o SGBD vai precisar fazer essa verificação. Então, vai ter que varrer nos dados que estão armazenados e verificar se aquele dado já está lá. Então, você tem que ver se realmente vale a pena você ter esse overhead na hora da inserção. Para reduzir esse impacto, o SGBD automaticamente ele cria índices, né, que são estruturas hierárquicas, são uma espécie de uma árvore, né, é uma árvore na verdade, onde essa árvore vai representar esses elementos que por exemplo, precisam ser únicos, né, o elemento de chave primária, ou ou que foram definidos como unique, e ao invés de ele fazer uma varredura linear na tabela, ele vai fazer uma varredura no índice, procurando esse elemento. Você vê que a gente tem um tempo logarítmico aqui, vai ter um acesso mais rápido, e quando se ele acha, ele faz um mapeamento para a tupla específica na tabela em tempo constante. Se o objetivo for só ver se já existe, ele nem precisa acessar o registro em si. Ele achando o nó no índice, ele já diz que existe e não deixa inserir a duplicação.
certo? Então, só uma visão geral também, a gente vai ver isso em mais detalhes depois, mas o SGBD, ele, de alguma forma, já otimiza isso, mas de qualquer forma há um overhead em relação a isso. Aqui a gente tem os tipos que são previstos no padrão SQL. Então tem tipos inteiros, tem tipos em ponto flutuante, tem cadeia de caractere de comprimento fixo, tem cadeia de caractere de comprimento variável. Enfim, você tem vários tipos aí. A sintaxe varia também entre as implementações. O padrão SQL ele oferece essa sintaxe aí, mas você pode ver alguma coisa um pouco diferente ainda nas implementações, como eu já falei antes. A gente tem cadeias de bits de tamanho fixo, também de tamanho variável, booleanos. A gente tem tipos para lidar com data. E você no SGBD ele oferece várias funções internas, normalmente para manipulação de datas. Ou seja, você especifica uma data, você quer extrair o mês, você quer extrair o ano, você quer ver a duração de um intervalo entre uma data e outra. Na verdade, a gente tem tipos específicos para lidar com intervalo, porque a gente tem operações também para ver se dois intervalos têm alguma interseção, né, entre eles, ou coisas desse tipo, somar intervalos, enfim. Então, essa parte de data e tempo é uma coisa que tem bastante recurso no CGBD para lidar com isso. E a gente pode adicionar também recursos relacionados ao fuso horário, para lidar automaticamente também com essa questão quando a gente está armazenando dados relacionados a datas. Tá? E aí a gente tem a possibilidade de fazer cache para string, para algum tipo de comparação que a gente precise. Então tem bastante recurso aí para lidar com data, com hora. A gente pode também criar domínios através desse comando create domain aqui, por exemplo, para simplificar e melhorar a legibilidade do nosso esquema. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente criou um domínio chamado SSN Domain aqui. O que é isso? A gente tem várias tabelas onde a gente usa esse campo chamado SSN, que, como a gente já falou antes, é equivalente ao CPF nos Estados Unidos. Então, o SSN ele tem um tamanho fixo de 9, né, o tamanho de 9 caracteres, e aí para a gente não ter que estar fazendo char9 todas as vezes, a gente pode simplesmente criar esse domínio e usar isso aqui no lugar do tipo lá no comando create table. Isso melhora a legibilidade, né, e diminui a chance de erro. A gente sem querer digitar errado, digitar 90, por exemplo, e ficar em um lugar definido de forma diferente. Ok? A gente também pode criar tipos também, um recurso de orientação a objeto através do comando create type. Isso é usado em situações bem específicas, bem peculiares. Em geral, a gente vê os bancos de dados relacionais armazenando tudo usando o modelo relacional com tabelas, mas em algumas situações há uma preferência por utilizar tipos. Por exemplo, no pacote de extensão para trabalhar com dados espaciais, a gente vê tipos polígono, a gente vê tipo ponto, retângulo. Aí, por exemplo, o retângulo ele é composto de dois pontos, um ponto ele é composto de duas coordenadas, e aí facilita isso na hora que você vai manipular esses tipos, né, quando eles são definidos nas tabelas. Aqui a gente tem alguns exemplos de criação de tipos. A gente usa o comando createType, a gente especifica qual é o nome desse tipo, as, e aqui a gente especifica quais são os atributos que fazem parte desse tipo aqui, que compõem esse tipo. Nesse caso a gente tem um tipo chamado point, e a gente tem x e y como sendo os seus atributos internos aqui do tipo double. E aqui a gente tem um tipo inventário, item de inventário, com 3 atributos que são nome, tipo texto, fornecedor ID aqui, supply ID, que é do tipo inteiro, e preço, que é do tipo numérico. E aqui a gente tem exemplos de como a gente pode utilizar esses tipos em consultas. Então, para quem nunca viu esse comando aqui, select from where, aproveitando a oportunidade, é para a gente informar o que é que a gente quer projetar de uma tabela, de qual tabela isso está vindo e qual é a sua condição de sessão aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma tabela, essa tabela ela tem
essa tabela MyTable, ela tem uma coluna que ela é especificada com esse tipo aqui, item de inventário, e aí eu estou projetando o nome desse tipo aqui, o nome desse item. E aqui é só uma condição, eu digo que eu só quero projetar quando o preço for maior do que 9,99. Uma coisa importante é que normalmente a gente pode utilizar esse ponto aqui para separar o nome de uma tabela da coluna que a gente quer projetar, porque note que a gente pode ter no from aqui mais de uma tabela envolvida. E aí, e se essas tabelas tiverem colunas com o mesmo nome, na projeção fica ambíguo, a gente não vai saber de qual tabela está vindo esse nome de coluna. Então a gente pode usar nome de tabela, ponto, o nome da coluna para ser mais específico. Só que nesse caso aqui, como a gente está, na verdade, determinando qual é um atributo de um determinado tipo, a gente é forçado a utilizar as parênteses justamente para não confundir com essa situação onde a gente está especificando tabela, ponto, coluna, certo? Então, quando a gente usa tipo, a gente tem que usar esse parêntese aqui. E se a gente tem, de fato, a necessidade de usar o nome da tabela, aí quando a gente mistura isso com o tipo, a gente vai ter assim, nome da tabela, ponto, o tipo aqui, e aí a gente coloca o parênteses fora antes de colocar o nosso ponto, ok? Então, a gente tem no SQL três constraints básicas do modelo relacional que a gente já estudou antes. Primeiro, o conceito de integridade de chave, o segundo de integridade de entidade e o terceiro de integridade referencial. Só relembrando, né, o conceito de integridade de chave, a gente diz que a gente precisa ter uma primary key e essa primary key não pode ter valor duplicado. Quando a gente fala de integridade de entidade, é que onde a gente tem definido uma primary key, não, a gente não pode ter null, senão a gente não vai conseguir identificar apropriadamente aquela entidade. E integridade referencial significa que se você tem uma chave estrangeira referenciando uma tabela A, fazendo com que uma tabela A, na verdade, referencie uma tabela B aqui você vai ter a primary key e aqui a foreign key. Então, nesse lado aqui, onde você vai ter o apontador foreign key, você vai ter que ter algum valor que existe aqui desse lado, ou então null, certo? Você não pode ter a situação em que você tem o número 2, por exemplo, aqui, e não tenha nenhuma tupla desse lado B com uma chave primária 2. Aí você vai estar apontando para uma coisa que não existe lá, isso não pode. Você pode ter null, não tem problema nenhum. Você pode dizer que é null e lá você não precisa ter uma primary key com null, obviamente. Mas você só não pode ter um valor que não existe lá do outro lado, ok? A gente tem outras constraints. Tem uma constraint chamada default, que é uma constraint que determina um valor padrão para você registrar em uma certa coluna. Então, o que é que acontece? Se você, no seu comando de inserção, você não especifica nenhum valor para essa coluna, ele vai colocar esse valor padrão. Por exemplo, você tem uma coluna data e você coloca um padrão, a data de hoje. Então, quando você não insere data nenhuma, ele insere a data de hoje como padrão, certo? Você tem essa constraint not null, que a gente já viu no exemplo lá do createTable, que especifica que uma certa coluna não pode ter valor null na inserção. Você tem uma constraint chamada check, né, que você pode colocar qualquer condição aqui para o valor dessa coluna. Por exemplo, o número do departamento tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que 21, porque só existem IDs nessa faixa aqui. Enfim, você pode dizer que a idade tem que ser maior do que 18, coisas desse tipo, ok? Aqui a gente tem os comandos de definição de chave primária e de unique, que a gente já viu antes, quando a gente viu o exemplo lá do createTable. Aqui a gente tem o comando de definição de chave estrangeira, que a gente já viu também, mas uma coisa importante de se revisar, principalmente para quem não implementou ainda os roteiros práticos, são essas opções que a gente tem na hora que a gente define uma foreign key,
Suponha que você tem uma tabela aqui, empregado, employee, igual aquele esquema que a gente vem trabalhando, e aqui a gente tem uma outra tabela que é departamento. Então, cada uma delas vai ter os seus atributos, tá? Então, a gente vai referenciar no empregado qual é o departamento que ele participa, que ele faz parte aqui, que seria o DEP dele. E esse DEP vai ser um ID, por exemplo, 5, a um determinado empregado aqui. Aqui a gente tem os demais atributos desse empregado. E aqui a gente vai ter, claro, o ID do departamento e os demais atributos, e vai ter que ter algum departamento aqui que seja esse departamento 5, certo? Com outros valores aqui para os demais atributos. E aí essa chave estrangeira vai validar essa consistência que se eu insiro um empregado e digo que ele é do departamento 5, eu tenho que ter um departamento 5 cadastrado. Agora, imagine a situação onde eu quero depois apagar esse departamento, ou seja, o departamento não existe mais, foi extinto. E aí o que é que acontece com essa chave estrangeira aqui, com essa referência que ela não pode ser quebrada? Então, eu tenho essas três opções. Essa primeira, ela vai fazer o seguinte, eu apago o departamento e ele vai setar para null aqui, nessa minha coluna aqui, do empregado. Aí, o empregado vai ficar desalocado, ele não vai ter departamento nenhum associado e depois você vai associar ele a um outro departamento. Isso vai depender muito da política, né, das regras de negócio da aplicação. Esse cascade aqui é bem perigoso, o que é que acontece? Quando você apaga uma tupla de uma tabela, a tupla que referencia ela também é apagada. O que é que aconteceria aqui? Se eu apagasse o departamento 5, todos os empregados que estariam apontando para cá, todos os empregados que fariam parte do departamento 5 também seriam apagados. Então, isso daqui pode ser útil em algumas situações, mas é muito perigoso porque ele sai apagando em cascata. Note que qualquer projeto que estivesse cadastrado, que tivesse uma chave estrangeira para esse empregado aqui e para esse empregado, também seria apagado, ou seja, ele faz uma cascata e sai apagando em todas as tabelas até acabar esse ciclo de referência por chave estrangeira. E uma outra opção é set default, que ao invés de colocar null, ele coloca um valor default que tenha sido previamente programado lá, certo? Um valor padrão. Quando você vai criar essas constraints, seja ela check, primary key, unique, foreign key, etc., você pode usar a palavra constraint. Detalhes sobre essa sintaxe a gente vê no nosso roteiro prático, tá? Mas uma coisa que você precisa notar é que quando você usa essa palavra constraint, você tem a oportunidade de dar um nome para essa constraint. Para que isso serve? Por exemplo, quando você quer alterar essa constraint depois, ou se você quer remover essa constraint depois, certo? Então, se você não dá nenhum nome, o SGBD, por padrão, ele vai criar um nome para essa constraint, porque ela precisa ser acessível depois, tá? Mas, em geral, é bom você ter o costume de você dar o seu próprio nome, você ter uma política de você criar um nome específico para seus constraints, um certo padrão. Muitas empresas elas adotam um padrão de nomenclatura para essas coisas. Então, aqui tem mais exemplos de create table. Agora, a gente utilizando a palavra constraint. Então, a gente tem o create table employee com todos os atributos aqui, a lista de atributos, e logo depois a gente tem constraint, aí dá um nome para a constraint e diz que ela é uma primary key para a coluna SSN. Aí a gente tem outra constraint, dá um nome para ela e diz que ela é do tipo foreign key nessa coluna super SSN, que faz uma referência para essa coluna dessa outra tabela aqui, ou seja, ela aponta para a tabela employee também. E assim por diante, tá? A gente tem aqui uma constraint chamada depth.sk, que vai ser uma unique para o nome do departamento. E assim por diante. E a gente tem aqui um exemplo onde a gente coloca a opção de set null, ou set default, ou cascade. E note que a gente pode setar isso diferente para a situação quando a gente remove uma tupla de uma tabela referenciada ou quando a gente faz um update, certo?
Então, ele pode se comportar de formas diferentes quando é uma remoção ou quando é um update. Porque note que isso também pode ser afetado no update, né? Você altera o departamento de 5 para 6. E aí, o que fazer com os departamentos que estavam apontando para aquele... O que fazer com os funcionários que estavam apontando para aquele departamento 5? Então, você pode ter um comportamento diferente para um update e para uma remoção.